Então, por fim, para concluir a prova da completude, né, a gente vai ver como a gente usa esse conjunto delta, φ saturado e ômega completo, que pelo lema de Lindenbaum a gente provou existir caso uma determinada fórmula não seja dedutível de um conjunto, como com isso a gente consegue encontrar uma interpretação, definir uma interpretação que dá verdadeiro para o gama, para as sentenças do gama, e falso para o φ. E essa segunda parte da prova é conhecida como lema semântico. Tá? Então vamos lembrar o que a gente viu? Que se gama não deduz φ, a gente sabe que existe um delta do qual o gama é subconjunto e esse delta é φ saturado e ômega completo. O que a gente vai provar agora é que para todo φ delta, φ saturado e ômega completo, existe uma interpretação I delta, que a gente chama de interpretação canônica de delta, tal que para toda sentença psi, essa interpretação I delta atribui V para a sentença se somente se a sentença pertence ao delta. Então, basicamente, o que a gente vai fazer vai ser usar agora, né, aquilo que a gente viu na aula, mas tendo definido uma interpretação, que a gente viu no primeiro vídeo, né, o caminho geral, mas definindo agora essa interpretação I delta. Para provar esse lema, eu vou, de novo, utilizar dois lemas que que eu disse que estava supondo, né, já na prova da legitimidade. A saber que se eu tiver duas interpretações que concordam quanto aos símbolos interpretáveis de um determinado conjunto de sentenças, então essas duas interpretações concordam quanto ao valor de verdade dessas sentenças, e também que, né, se eu tiver uma fórmula aberta com uma única variável livre, então, né, para toda interpretação onde um determinado objeto for associado à constante K, né, esse objeto vai satisfazer a fórmula se só se a instância dessa fórmula aberta com a constante recebe V, né, que era aquela ideia, só relembrando, né, é a propriedade de que a gente vai dizer que, por uma interpretação qualquer, né, um objeto O satisfaz isso daqui, se somente se F1 de A, caso I de A seja o nome desse objeto. Tá? Então, a gente vai usar de novo essas duas propriedades para provar o lema semântico. Como é que a gente vai provar esse lema? A gente primeiro vai definir I delta, vai dizer como é que é definida essa interpretação, e depois a gente vai provar que a valoração induzida por essa interpretação, a distribuição de V e F para sentenças da linguagem induzida por essa interpretação, é função característica de delta, isso é, ela atribui V para tudo que está dentro e F para tudo que está fora. Como é que a gente vai definir esse conjunto, tá? Essa interpretação? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte truque, a gente vai pegar como universo próprio conjunto das constantes. Né? Já bem, a gente pode pegar o universo que a gente quiser. Posso pegar números, posso pegar planetas, posso pegar também, né, as letras do alfabeto com índice inferior. Né? Então, a gente vai pegar o conjunto das constantes da linguagem, não só as que a gente tinha antes, mas também as novas, caso a gente tenha gerado, né, porque lembra que a gente teve que gerar novas para fazer a prova. Então, eu pego todos esses símbolos, né, e faço com que eles sejam os objetos do meu universo dessa interpretação I delta. E depois a gente faz o seguinte, a gente faz com que cada constante nomeie a si mesma, né, nomeie o próprio símbolo que ela é. Então, eu vou fazer com que, né, eu vou ter o quê? O meu universo vai ter A, B, C, D, A1, B1, C1 e assim por diante, né? Eu vou ter infinitas. Eu faço agora com que a I de A vai nomear o próprio símbolo A. I de B23 vai nomear o símbolo B23. Tá? Bom, em seguida, a gente faz o seguinte, como é que a gente define as letras, a interpretação das letras sentenciais? Elas são interpretadas por V ou F. Lembra, a gente não usava muito, mas
eu posso ter letras sentenciais. Eu vou fazer com que, para cada letra sentencial, qualquer que ela seja, essa interpretação vai atribuir V se e somente se essa letra sentencial estiver dentro do delta. Então, na hora que eu tiver que definir, né, o que isso vai significar? P. O que eu vou atribuir? V ou F? Se o P está dentro do delta, vai dar V. Se o P não está dentro do delta, eu dou F. Tá? Bom, e por fim, o caso mais interessante, né, é o das sentenças com letras predicativas. Vou pegar outro slide limpo, vou ver como é que fica. Eu vou ilustrar primeiro e depois a gente lê a definição. Qual vai ser o truque? Eu vou fazer o seguinte, eu quero interpretar F1 de A. Lembrem que o meu conjunto quero interpretar F1. Tá? Lembrem que o meu conjunto de objetos são os próprios símbolos usados como constantes. Cada constante individual nomeia seu próprio símbolo. Tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. Agora eu quero ver, então, se o objeto A do meu universo deve ou não entrar no F1. O que eu vou ver? Eu vou olhar se F1 de A pertence ao delta. Se F1 de A pertence ao delta, eu coloco o A aqui dentro. Aí depois, agora eu quero examinar o B. Será que eu coloco o B lá dentro do F1 de A? Do F1? Eu vejo se F1 de B pertence ao delta. Se pertence, eu coloco o B aqui. Depois eu vou examinar o C. Aí eu vou ver se F1 de C pertence ao delta. Se não pertence, não, então o C eu deixo de fora, se F1 de C não pertence. Né? Depois eu quero interpretar, quero fazer o I delta de R2. Né? O que eu vou ter que ver? Eu vou ter que ver o par AA. Eu vejo, para ver se ele entra aqui ou não, eu vejo. Se R2 de AA pertencer ao delta, eu coloco o par AA aqui. Depois eu vou ter que examinar AB, né? E eu vejo, pertence ao delta ou não? Digamos que não pertence. Não, então eu deixo o par B, AB, fora do R2, do I de R2, tá? E assim por diante, de um modo geral, para todas as letras predicativas, né? De novo, vocês veem que isso não é uma prova construtiva, não é que a gente vai fazer isso, mas está definido. Né? O que eu tenho? Eu vou ter que, para qualquer letra predicativa N, o I delta do PN, dessa letra predicativa, vai ser igual àquelas sequências de constantes, tais que a fórmula das letras predicativa seguida daquela sequência de constantes pertence ao delta. E só essas, o resto fica fora. Tá? Então, agora eu defini a minha interpretação, porque eu tenho um universo e eu especifiquei, né, um significado para cada uma das constantes interpretáveis. Qual é o próximo passo? Tendo assim definida a minha interpretação, mostrar que a distribuição de V e F gerada por essa interpretação é função característica de delta, isso é, ela dá V para tudo que está dentro e F para tudo que está fora. Tá? E como é que a gente vai fazer essa prova? A gente vai fazer essa prova por indução na complexidade da fórmula. Então, lembrem o que eu quero provar? Eu quero provar que, né, provar que a função característica é que para qualquer fórmula psi, né, V e delta de psi é igual a V, se somente se psi pertence ao delta. É isso que a gente quer provar, e a gente vai provar isso por indução na complexidade de psi. O que eu vou ter na prova da base? Bom, na prova da base, eu tenho as minhas sentenças atômicas. Se são sentenças não tem variáveis, né? O que eu tenho? Eu tenho uma letra predicativa de grau N, seguida de N constantes. Bom, mas olha o que a gente tem pela definição de verdade. Que o valor de verdade de uma sentença atômica vai ser igual a V, se e somente se os objetos que a interpretação associa, a sequência de objetos que a interpretação associa para a sequência de constantes individuais, pertencer ao que a interpretação associa a Pn. Mas do jeito que a gente definiu o I delta,
né? Esses objetos vão pertencer ao que a interpretação associa se somente se a fórmula correspondente pertencer ao delta, né? Então, não surpreendentemente, eu defini a minha interpretação de modo a assegurar que todas as sentenças atômicas recebessem V nessa interpretação, tá? E o caso das sentenças atômicas que são letras sentenciais é mais fácil ainda, né? Porque o valor de verdade delas é dado pela interpretação e eu dei V somente se elas estavam lá dentro, tá? Então, o que eu vou ter? Esse aqui é o primeiro caso. O segundo caso é onde psi é uma letra sentencial, né? O que a gente tem? Que o valor de verdade segundo I de π é igual àquilo que I delta associa para o π, né? E isso é igual a V se somente se π pertence a delta. Então, a gente definiu a nossa interpretação de modo a assegurar que nós atribuamos V para todas as sentenças atômicas que estão dentro do delta e F para todas as que estão fora do delta. Então, o modo como eu defini a minha interpretação assegurou que eu atribua V para todas as sentenças que estão dentro e F para todas as que estão fora. O passo indutivo agora vai ser assegurado por aquelas propriedades que a gente viu que conjuntos φ saturados e ômega completos têm. Vamos considerar primeiro o caso da negação, que vai funcionar como modelo, vocês podem fazer como exercício a prova para os demais conectivos, né? Vamos pegar o primeiro caso, vamos considerar quando a fórmula que eu quero provar que recebe V se somente C está dentro do delta, é uma negação, é um não θ qualquer. Pela definição de verdade, essa minha fórmula, psi vai receber V, se e somente C, a negada receber F. Pela definição de verdade, para I delta isso vai valer. Pela hipótese da indução, eu tenho que o θ só recebe F se o θ não pertencer ao delta, né? Porque lembra, estou supondo que a propriedade vale para as sentenças mais simples, como θ, e mostrando que ela se mantém no caso da mais complexa, que aqui é o não φ, é não psi, tá? Então, o que eu tenho? Pela hipótese da indução, se o θ recebe F, se somente se ele não pertence ao delta. Só que, o que a gente tinha visto na propriedade, aquela que no primeiro vídeo a gente mostrou que valia para conjuntos saturados? A propriedade 1, ou seja, a propriedade que uma sentença não pertence ao conjunto, se só C, a negação dela pertence, tá? Bom, mas então o que eu tenho? Que o psi recebe V, se e somente C, o θ recebe F, o θ recebe F, se e somente C, o θ não pertence ao delta, pela hipótese da indução. Pela propriedade 1 de conjuntos saturados, o θ não pertence ao delta, se e somente C, a negação pertence ao delta, tá? Mas aí o que a gente tem? Que não psi recebe V, se e somente se o psi, desculpa, que o psi recebe V, se e somente se o psi pertence ao delta. Então, eu provei que quando o psi é uma negação, se para a negada vale que ela recebe V se e somente se ela estiver dentro do delta, o psi é tal que ele recebe V se e somente se ele estiver dentro do delta. Vocês podem seguir esse caminho aqui e tudo que vocês vão ter que fazer vai ser usar uma outra cláusula da definição de verdade para os demais conectivos e depois usar alguma outra das propriedades, aquelas lá do primeiro vídeo. Aqui a gente usou só a 1, vocês vão usar outras, mas vocês vão ver que não é complicado. Vamos ver agora um exemplo com a quantificação, depois vocês fazem como exercício o existencial. Vamos considerar o caso onde o meu psi é um universal. Lembrem que eu quero provar, eu estou provando o passo indutivo, eu quero provar que a propriedade de receber verdadeiro na I delta, se e somente C, pertence a delta. Se ela vale para o θ, para uma forma mais simples, ela vale para algo dessa forma, para todo
alfa, teta. O que a gente tem? Se eu estou no caso onde o psi é esse universal, eu tenho que o valor de verdade do psi é igual a V, se só C todo objeto do universo satisfaz teta, pela definição de verdade. Tá? Bom, o que a gente tem? Como o meu I delta, aqui faltou um delta, né? O meu I delta é uma interpretação completa. Lembrem que eu tenho nome para todas as constantes, porque o meu universo é o dos mesmos símbolos usados para as constantes e nós associamos a cada constante ela mesma. Então, como o I delta é uma interpretação completa, todo objeto satisfaz o teta se e somente se para toda constante k, o teta phi k for igual a V, por aquela propriedade que eu disse que era a segunda propriedade suposta. Né? O que eu vou ter? Eu vou ter que todo objeto satisfaz F1 de x, se e somente se para toda constante k, F1 de k for V nessa interpretação. Por quê? Porque é uma interpretação completa, eu tenho nome para todos os objetos. Tá? Então, todos vão satisfazer isso aqui, se para toda constante isso aqui der verdadeira. Bom, mas o que a gente tem? Pela hipótese da indução, essas instâncias aqui, para elas, como elas são mais simples do que essa com o universal aqui, vale que elas recebem V se e somente se elas pertencem ao delta. Né? Só vai dar V para todas as instâncias se todas elas pertencerem ao delta. Tá? Bom, mas agora o que a gente tem? A gente tinha visto que para um conjunto saturado e ômega completo, né, se todas as instâncias estão lá, o universal vai dar verdadeiro. Desculpa. Pela propriedade 5, a gente viu que se todas as instâncias estão lá, o universal também está, o que vale para conjuntos ômega completos. Tá? Então, eu uso a propriedade 5. Vocês podem fazer existencial, vocês vão ter que fazer as adaptações. Vocês vão usar a definição de verdade para existencial, vão usar a propriedade, aquela pressuposta, vão usar a hipótese da indução e depois vão utilizar a propriedade 6 daquela lista lá do primeiro vídeo. Bom, então o que a gente viu? Né? A gente partiu da suposição de que eu tenho um conjunto que não deduz uma determinada sentença φ. A gente mostrou pelo lema de Lindenbaum que existe um delta tal que o gama é subconjunto dele. Esse delta é φ saturado e ômega completo. E o que a gente mostrou agora pelo lema semântico? Né? Que para esse delta φ saturado e ômega completo, porque para todo, existe uma interpretação e delta que dá verdadeiro para tudo que está dentro e falso para tudo que está fora. O que a gente tem? Como o gama é subconjunto do delta, esse meu gama inicial aqui é subconjunto do delta, eu tenho que essa interpretação e delta é modelo do gama. Ela dá V para todas as sentenças de gama. Como o φ não pertence a delta, tá? Porque delta é φ saturado, ele não deduz o φ, como o φ não pertence ao delta, o φ recebe F. Ou seja, eu encontrei, né, eu provei que existe um modelo de gama que falsifica φ, ou seja, eu provei que φ não é consequência lógica de gama. Eu mostrei que se o gama não deduz o φ, o gama não tem por consequência lógica o φ. Tá? E aqui a gente tem uma outra maneira de apresentar o mesmo caminho, né? Como é uma prova difícil, a gente está vendo, né, várias vezes. Né? O que a gente tem? A gente viu no primeiro vídeo, né, que se eu tiver um conjunto delta saturado e ômega completo, eu vou ter essas propriedades aqui, que são as correspondentes em termos de pertinência a valor de verdade em interpretações completas. Né? Depois a gente viu pelo lema de Lindenbaum que se um conjunto não deduz uma sentença, a gente viu como definir um delta e provar que esse delta tinha o gama como subconjunto, esse delta era φ saturado e ômega completo. Depois a gente viu no lema semântico que se delta é φ saturado e ômega completo, tem uma interpretação que dá V para tudo que está dentro e F para tudo que está fora.
E aí a gente tem a prova aqui. Suponha, usando isso aqui, né? A gente supõe que uma sentença não é consequência dedutível de um conjunto. Pelo lema de Lindenbaum, tem um delta φ saturado e ômega completo, do qual esse gama é subconjunto. Pelo lema semântico, tem uma interpretação que atribui V para tudo que está dentro do delta e tudo que está fora. Como o gama é subconjunto do delta, o I delta é modelo do gama. Como o delta é φ saturado, o φ não pertence ao delta e, portanto, essa interpretação dá F para o φ. Então, existe um modelo de gama que falsifica φ, ou seja, gama não tem por consequência lógica o φ. Ou seja, eu mostrei que, supondo que φ não é dedutível, ele não é consequência lógica, logo, se for consequência lógica, é porque tem uma dedução. Só que vocês veem que essa prova não me mostra como chegar nessa dedução, mas ela garante, com as suposições que a gente fez aqui e os recursos de prova que a gente usou aqui, que existe essa dedução. Bom, vocês podem então fazer os exercícios 67 e 68, a gente conversa sobre eles antes de ver o último tópico, que é simples de ver, mas interessante de discutir. Então, até o último vídeo.